Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda etapa, né, da construção de um serviço Windows Communication Foundation com segurança. Então, na etapa anterior, a gente criou um projeto. Esse projeto, a gente já criou uma primeira versão do nosso serviço, né? Essa primeira versão do nosso serviço, ela tem um único endpoint e ela provê um binding público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar, é um binding sem segurança, né? Onde o processo de autenticação e autorização e etc. não é utilizado. Agora a gente vai estender esse nosso serviço e vai utilizar um. Vai começar a desenvolver a parte de segurança, ok? Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui novamente o Windows Communication Foundation Service Configuration Editor. Vou abrir o webconfig do nosso projeto, tá? Então tá aqui o webconfig e a gente vai começar criando mais um endpoint. A gente vai chamar esse endpoint de private. Então vamos lá. Vamos dar um new service endpoint aqui e vamos chamar de private. End private, aliás. End private. Tá? O address desse endpoint a gente vai chamar de private. Tá? E aí a gente vai definir o contrato do nosso endpoint. Tá? Então vamos vir aqui em bin, Hello World Service e Hello World Private. Ok? Então definimos o address, definimos o contrato e o binding. Vamos definir o binding aqui. O binding para esse nosso endpoint vai ser o WS-HTTP binding. Ok? Bom, então vamos deixar o nosso endpoint da maneira que está por enquanto e vamos criar uma configuração de binding. Então, New Bind Configuration. Essa configuração de binding vai ser para o WS-HTTP binding. Então vamos dar um nome para essa configuração, vou chamar de secbind. Ok? Essa parte aqui inicial eu vou deixar da maneira que está. Eu quero mexer nessa aba de segurança. Tá? O modo de autenticação default que está aqui é Message. Poderia ser Transport, Transport with Message Credential ou Message. Tá? Ou None, que significaria que não teria nenhum tipo de segurança. Então vamos deixar como Message, ok? No Message Client Credential Type, nesse ponto você vai dizer como é que vai funcionar as credenciais do seu usuário. Tá? A gente pode definir como Windows e aí o servidor iria autenticar essas credenciais como fazendo parte de usuários dentro de um domínio Active Directory, por exemplo, ou a gente pode configurar como username. Basicamente está dizendo que as credenciais vão ser username e password, que é o que a gente quer. Tá? O restante a gente pode deixar da maneira que está. Aqui na parte do Transport Security Properties a gente não vai usar Transport Security, então a gente pode deixar como está, ok? Ok, então aqui a gente vai vir no Endpoint, End Private, e a gente vai definir a configuração do Binding, aqui, Binding Configuration, e vai adicionar o SecBinding, ok? Muito bem, pessoal, muito bem. Agora é o seguinte. Para que possa haver a troca de credenciais entre o cliente e o serviço, ou seja, o cliente poder enviar credenciais para o serviço, é necessário que se estabeleça, né, uma seção segura de comunicação. E para que isso seja possível, o cliente precisa obter o certificado do serviço, certificado digital do serviço, né, validar esse certificado digital. Tá? E aí ele vai utilizar esse certificado digital para gerar uma chave de sessão e um token de sessão e vai utilizar esse token de sessão para criptografar
as credenciais do usuário que vão ser enviadas para o servidor. Então a gente primeiro precisa dizer para o serviço qual certificado que ele vai usar, qual é o certificado desse serviço, tá? Lembra que a gente precisa primeiro, antes de qualquer coisa, criar esse certificado. A gente vai criar um certificado autoassinado por uma autoridade certificadora e vai assinar o certificado do serviço com esse certificado autoassinado, ok? Então, para que a gente consiga definir o certificado desse serviço, a gente vai vir aqui em Advanced, Service Behaviors, aí a gente vai usar esse Service B aqui e vai adicionar Service Credentials, ok? E vai dar um add Service Credentials. Só um segundo, pessoal. Service Credentials, ok? Então a gente vai vir aqui e vai configurar esse Service Credentials. Muito bem. Bom, o que a gente vai alterar aqui, aqui é a parte de Username Authentication Properties, né? A gente depois vai alterar isso aqui, essa fase aqui a gente vai alterar posteriormente, tá? Por agora, a gente vai vir aqui nesse maisinho, né, do Service Credentials, e existem vários subitens aqui. Um desses subitens é o Service Certificate, tá? Aqui no Service Certificate a gente vai dizer aonde que a gente vai buscar esse certificado, em qual store, tá? E qual valor que a gente vai usar para buscar esse certificado. Então, para mostrar para vocês, eu vou vir aqui no Windows, vou abrir o MMC, tá? Vou vir aqui no meu MMC. Vou dar um File, Add Remove Snap In e vou selecionar Certificates. Vou fazer de novo, que eu acho que eu fiz rápido, né? Vou dar 2 cliques em Certificates aqui, ó. Computer Account, Finish. Ok. Então, adicionei aqui a parte de certificados. O certificado que eu vou utilizar, pessoal, vai estar em My, tá? Se a gente olhar aqui a configuração, ele está dizendo que o store name é My. Esse My, pessoal, que é utilizado no Windows Communication Foundation, ele é traduzido aqui no Windows, né, para essa store aqui, ó, Personal, ok? Então aqui dentro eu tenho os meus certificados do meu serviço. Quer dizer, eu já coloquei 2 certificados de serviço aqui, né? Tem o TempCert e tem o HelloCert, né? Eu vou utilizar esse TempCert, tá, como serviço do meu, quer dizer, como certificado do meu serviço. Se a gente abrir esse TempCert aqui, pessoal, e vir aqui em Details, a gente vai descer um pouquinho e vai ver o subject dele. O subject dele é TempCert, tá? Então o subject desse cara vai ser TempCert. Então, se eu vier aqui na minha configuração, eu vou mandar o Windows Communication Foundation procurar o certificado pelo subject name. Find by subject name, ok? E o subject name que a gente vai procurar é o TempCert. Então vamos colocar TempCert aqui. Local machine e dentro do personal, né, que é o My, aqui dentro do Windows Communication Foundation. Ok. Aqui, pessoal, é o seguinte, é aonde o cliente vai armazenar o certificado do servidor, quer dizer, onde o cliente vai buscar os certificados do servidor, tá? Então, primeiro aqui em cima, ele está dizendo que a validação do certificado do servidor vai acontecer em Chain Trust. Esse Chain Trust, ele vai tentar validar o certificado subindo na cadeia de certificação. Então, ele vai tentar validar o certificado do servidor, mas para isso ele vai tentar validar o certificado da autoridade certificadora que assinou o certificado do serviço, desculpa, e vai subindo na cadeia de certificação. Como o nosso certificado da autoridade certificadora é autoassinado, esse Chain Trust não vai funcionar. Então a gente vai definir esse cara aqui como Peer Trust.
Para que a validação possa acontecer no Peer Trust, o certificado na máquina cliente, né, quer dizer, na máquina que vai estar executando o cliente, que no meu caso aqui é a mesma máquina que está executando o serviço, o certificado ele vai ter que estar instalado, pessoal, aqui em Trusted People, tá? Como está o meu aqui, olha. TempCert está aqui em Trusted People. Então, para que o certificado seja validado através do Peer, como está aqui, ó, Peer Trust, o certificado do serviço tem que estar dentro do Trusted People, tá? Aqui a gente vai colocar Find by Subject Name também. E a mesma coisa que a gente fez lá no outro, Temp Cert. O restante a gente pode deixar como está, ok? Bom, na parte principal aqui do Service Credentials, selecionando aqui os Service Credentials, a gente vai fazer algumas configurações aqui, ok? Bom, principalmente aqui embaixo, né? Username, Password Validation Mode. Como é que a gente vai validar o nome de usuário e a senha do usuário no nosso serviço Windows Communication Foundation? Bom, por padrão ele está definido como Windows. Isso significa que as credenciais do meu usuário precisam ser credenciais de um usuário válido dentro de domínio Windows. Tá? Não necessariamente a gente vai querer que isso aconteça, né? Quer dizer, se a gente está criando um serviço, a gente não vai querer criar uma conta dentro do AD para cada um dos possíveis usuários. Isso não é muito interessante. Então, eu não vou usar isso aqui. Tá? Eu vou usar o Membership Provider. O Membership Provider ele vai ser o cara que vai validar o nome de usuário e a senha para mim. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro quando a gente estiver utilizando o Membership Provider. Por enquanto a gente vai setar o Membership Provider como algo existente, tá? Enfim, como o cara que vai gerenciar o nome de usuário e a senha para mim. Tá? O Membership Provider Name a gente vai colocar aqui, pode ser um valor qualquer, eu vou colocar aqui SQL Membership Provider, tá? Pode ser qualquer nome, tá? Desde que você faça algumas associações depois. Mas aqui pode ser qualquer nome. SQL Membership Provider, ok? Bom, além disso aqui, pessoal, eu tenho que criar adicionar uma entrada aqui no Service Behavior, que é o Service Authorization. Tá? Esse Service Authorization vai ser responsável por gerar as autorizações para os meus serviços. Ele é que vai controlar quem pode fazer o que. Okay? Onde está aqui Principal Permission Mode, Use Windows Groups, a gente vai mudar para Use ASP.NET Roles. Tá? E aqui em Role Provider Name eu vou colocar SQL Role Provider. Ok? Todas as alterações que a gente fez foram alterações no ServB. Esse ServB ele já está associado com o serviço. Tá? Então, em resumo, a gente tem um endpoint público, a gente tem um endpoint privado, tá? Associado com essa configuração de binding que a gente fez aqui. Tá? Essa configuração de base que garante segurança através de credenciais username. Tá? Então a gente tem esses dois endpoints. E a gente definiu as credenciais, a gente definiu o certificado para o servidor e para o cliente. Fazendo isso, a gente vai salvar. Pode fechar o Configuration Editor e dar um Yes to All aqui. Ok? Bom, nesse ponto a gente já configurou o nosso serviço para utilizar os providers e para gerar o nosso... Quer dizer, já configurou o nosso serviço para utilizar a segurança. Eu vou dar um build aqui no meu website e vou dar um Ctrl F5.
Tá, ele não vai permitir que eu execute agora porque eu preciso criar os providers e terminar a configuração, ok? Essa parte de criar os providers e finalizar a configuração eu vou fazer no nosso próximo vídeo, que vai ser a terceira parte. Essa é a segunda parte, nosso próximo vídeo será a terceira. Então até daqui a pouco.